que ele deve fazer também objetivamente e não subjetivamente. Não é exatamente. Verdade? O que acontece? Se você for analisar, a maioria dos concursos públicos são provas objetivas, tá ok? A não ser nível, né, de magistratura, defensoria, né, promotoria, enfim, aí tudo bem, são provas subjetivas. Tá? É até uma certa dificuldade, porque o que eu ando analisando é que a faculdade, ela não prepara o aluno para, a faculdade de Direito, né, corrigindo, ela não prepara o aluno para uma prova objetiva, ela prepara o aluno para uma prova dissertativa, tá ok? E talvez este seja um erro, tá ok, de algumas universidades. Por exemplo, se você for fazer concurso para delegado da Polícia Federal, não adianta você vir com um posicionamento jurídico de outro doutrinador que na prova tem um gabarito oficial, tem uma banca, enfim, que segue um posicionamento de um determinado doutrinador, mas esse posicionamento pode ser tanto majoritário quanto minoritário. Então você tem que se adequar ao perfil da banca. Agora, sua paixão sempre foi direito constitucional ou existe alguma outra? Não, eu tenho uma grande paixão pelo direito penal. É uma paixão que vem aí desde desse estudo preparatório para a área policial, né, para perito da Polícia Federal. Me identifico muito, tanto que nas minhas aulas eu tenho que ter a noção do direito penal para dar aula de direito constitucional e acredito que futuramente estarei dando aula de direito penal. E o livro? Quando sai? O livro está para sair, certo? Daqui a um mês eu acredito que vai estar aí todo o livro disposto, enfim, para o público. Será um livro que tem um certo perfil diferente, ou seja, focado para concurso público, todo diagramado, né, com figuras, porque são métodos mnemônicos que facilitam, né, a captação do aluno. Eu acredito muito na técnica de inteligência espacial. O que é a técnica de inteligência espacial? É aquela técnica em que o aluno, o cérebro, enfim, ele tem uma facilidade de captação de uma informação muito mais fácil com a imagem do que o próprio texto escrito. Então, o livro, ele basicamente vai ser desempenhado, né, enfim, nessas situações que estão totalmente diagramadas. Método de estudo. Tá. Método de estudo. O que eu percebo nos cursos, enfim, é que os alunos estão estudando muito, tá, ok? Preocupados com o tempo de estudo, só que não adianta você estar preocupado com o tempo de estudo se você não estuda com técnica. O que acontece? Você, estudando para concurso público, tem que se adaptar à banca. Identificou a banca para concurso público, você começa a estudar por ela. Perfeito. Quando chegar próximo à prova, você vai fazer o seguinte: procure fazer as questões de provas anteriores. Aquela questão que você errar, você procura na teoria. Aquela questão que você acertar, você segue para uma próxima questão. Porque o erro do aluno é chegar na hora do próximo ao concurso público e falar assim: eu vou fazer uma revisão. Aí começa a ler o quê? A parte teórica. E isso até torna o quê? Uma situação desestimulante. Sendo assim, quando você prepara, né, para uma prova de concurso público, sendo que você está muito próximo, né, de realizar esse concurso, faça exercícios, tá ok? Errou o exercício? Ótimo, volta para a teoria, pesquise por que errou e continue fazendo exercício. Claro, uma outra situação que é extremamente importante é você dosar o seu tempo, porque não adianta você ter conhecimento se você não tem agilidade no pensamento. Tá, ok? Essas são as dicas principais. Será que você poderia dar umas dicas aqui para a gente desse seu método? Sem dúvida. A dica de hoje é repartição de competência. Vai ser um método bem legal, tá, ok? Baseado em técnicas de memorização. Agora, com o professor de Direito Constitucional, Luiz Alberto. Olá pessoal, meu nome é Luiz Alberto. Iremos hoje tratar de algumas dicas sobre repartição de competências, ok? Bom, o tópico repartição de competências consiste do artigo 21 ao 24 da Constituição Federal. Legal. Todos nós sabemos que a República Federativa do Brasil, constituída entre, né, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá ok? Ela possui uma certa soberania. Bom, da onde vem a repartição de competência? A dúvida era: como repartir competências aos demais entes federativos? Bom, a estes entes federativos foi delineada aqui uma parte da soberania, considerado o quê? Autonomia. O que seria autonomia? A autonomia é a capacidade de autogovernar, auto-administrar e auto-organizar. Em uma inspiração focada aí no princípio da predominância
dos interesses, tá ok? Em um modelo americano. De um lado, nessa coluna, eu tenho um ente federativo. Depois eu tenho o seu respectivo interesse. Logo, a União, ela vai atuar quando o interesse for nacional. Os estados atuam quando o interesse for o quê? Regional. Municípios atuam quando o interesse for local. Distrito Federal, regional mais local. O que acontece? A sua dúvida é, professor, como isso deve cair em prova? Mas antes de citar já uma questão de prova, eu vou tratar aqui que a União, ela atuando no interesse nacional, alguns macetes vinculam que as normas gerais. Ou seja, se na sua prova você se encontrar aí, se deparar com a nomenclatura normas gerais, você sabe que está fazendo referência a quem? A União. Se vier na sua prova a palavrinha diretriz ou diretrizes, essa competência refere-se a quem? A União. Logo, estamos aqui no tópico, né, da predominância dos interesses. Exemplo. Se na sua prova cair sobre legislar sobre transporte intermunicipal. Intermunicipal entre municípios. A competência de quem? Dos estados, porque o interesse é regional. Legislar sobre transporte intramunicipal, ou seja, intramunicipal, dentro do município. Interesse local, consequentemente, competência dos municípios. Legislar sobre transporte internacional ou interestadual, nós temos aqui um interesse nacional, competência da União. Bom, o que acontece, pessoal? O que é interessante é que as competências dos estados são competências, na verdade, que são residuais, consideradas competências remanescentes. Isso é importante? É. Até o próprio artigo 25 da Constituição Federal, parágrafo 2º, trata, primeiro, salvo engano, trata, né, dessa característica. O que é de grande relevância é que as demais competências, né, dentre os outros entes federativos, eu coloquei de vermelho aqui, ó, vermelhinho, vermelhinho, vermelho, são competências enumeradas, ou seja, estão o quê? Expressas. Em regra, as competências do Estado são competências o quê? Regionais. Veremos agora uma questão de prova. Vamos lá? Tem aqui uma questão de concurso público, tá ok? Que diz o seguinte, vamos lá, vamos analisar, certo ou errado. Compete aos Estados legislar privativamente sobre comércio interestadual? E aí? Compete aos Estados legislar privativamente sobre comércio exterior e interestadual? Olha só que legal, pessoal. Será que a competência dos estados legislar sobre o comércio interestadual ou internacional? Você concorda comigo que o interesse é nacional? Logo, consequentemente, a competência de quem? Da União. Perfeito? Então, é esse tipo de questão de prova que você pode se deparar no concurso público. Tem que tomar cuidado. Esse quadrinho, ele é importante e você não pode esquecer que as competências dos estados são o quê? Remanescentes ou residuais. E as competências da União, dos municípios e do Distrito Federal são competências que estão o quê? Expressas, ou seja, competências enumeradas. Partimos agora para o segundo quadrinho. O segundo quadrinho consiste aqui em uma divisão, tá ok? Organizacional da competência, ou seja, focada na sua natureza. Temos aí competências, as competências de natureza administrativa estão divididas entre exclusiva ou comum. Sabemos que se ela for exclusiva, é uma competência exclusiva de quem? Olha só, as informações devem, né, se coincidir. Se é exclusiva de quem? Da União. Se a competência de natureza administrativa é comum, eu coloquei aqui União mais. Por que União mais? Porque consiste entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tudo bem? Perfeito? Bom, o que vai acontecer agora? Sabemos que a competência de natureza legislativa consiste em competência privativa. Mas é privativa de quem, professor? Privativa da União. Perceba, olha só, as informações devem se cruzar. Competência o quê? De natureza legislativa, considerada privativa. Por quê? É privativa da União. Se eu tenho, né, que a competência ela é concorrente, olha só que legal, competência concorrente, natureza legislativa, União mais. De acordo com o artigo 24, eu tenho que a competência concorrente é da União mais Estados mais Distrito Federal. O que é legal, o que é interessante, é se você analisar competência de natureza legislativa, concorrente. Por que o nome concorrente? Vamos ali para a matemática? Olha só que legal. Na matemática você não aprendeu lá, na parte, enfim, de geometria, salvo engano, retas concorrentes?
O que são retas concorrentes? São aquelas que se encontram em um ponto em comum. Quando eu falo competência